Vamos lá, gente, vamos falar dessa operação contra golpe que foi deflagrada hoje pela Polícia Federal e foi responsável por desarticular uma organização criminosa que tinha como plano fazer um golpe de Estado, inclusive com execuções dos candidatos eleitos em 2022, atuais presidente Lula e vice-presidente Alckmin, e execução do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Pelo menos é tudo isso que está sendo levantado até agora. Assunto, claro, que movimentou muito Brasília, com repercussão também na nossa bancada catarinense. Danila Bernard já nos escuta, está chegando ao vivo de Brasília e traz as informações para a gente. Fala, Danila, muito boa noite para você. Oi, Márcia, boa noite para você também, para quem nos acompanha. Essa operação foi deflagrada hoje pela manhã, como você disse, pela Polícia Federal e prendeu 4 militares e 1 policial federal por suspeita de atos criminosos que, como você bem destacou, inclusive a morte do presidente Lula, do vice-geraldo Alckmin e também do ministro do STF, Alexandre de Moraes. As investigações mostraram que a organização elaborou um plano que foi chamado de Punhal Verde e Amarelo. Esse plano ele seria executado no dia 15 de dezembro de 2022, logo depois, alguns dias depois da diplomação de Lula e Alckmin, e o objetivo desse plano era capturar os dois, capturar também o ministro do STF e matá-los no mesmo dia. Esse plano ele detalhava o que seria usado para isso, como por exemplo veneno e também explosivos, isso de acordo com as investigações da Polícia Federal. Os investigadores da PF também revelaram que o grupo chegou a ir para a rua nesse dia, chegou a executar algumas ações desse plano, tudo que estava descrito ali no plano, só que eles desistiram na última hora. O motivo ainda não se sabe, deles terem aí abortado esse objetivo deles nesse dia 15 de dezembro de 2022. Bom, claro que, como a Márcia disse, isso tudo repercutiu bastante aqui em Brasília hoje, chocou muita gente, cada um com seu ponto de vista, encarando de uma forma o que foi revelado pela Polícia Federal. Eu tentei conversar hoje com toda a bancada de Santa Catarina. Alguns se manifestaram e a gente vai ver agora. Não são só esses, certamente. São muito mais pessoas. Inclusive o crime, né, de querer assassinar, de matar lideranças políticas que foram eleitas democraticamente. Se é verdade que aconteceu o planejamento, e eu não tenho acesso, mas digamos que for verdade, a verdade é que em direito penal isso se chama iter criminis. A fase de planejamento, ela, em regra, ela não é punida. Se isso é certo, se isso não é certo, é uma outra questão. Mais um dia comum no Brasil, num Brasil de perseguições políticas que nós estamos vivendo, está muito claro para a população, inclusive, que isso tudo se dá porque querem enfraquecer, perseguir e calar um líder político que é Jair Messias Bolsonaro. O ex-presidente não só planejou um golpe à democracia, às instituições e ao voto soberano. É mais grave, planejaram o assassinato do presidente eleito, do vice-presidente eleito e de ministro do Supremo Tribunal Federal. Depois do inquérito de molestar a baleia, do golpe de Estado do 8 de janeiro, da minuta do golpe e da reunião ministerial do golpe, agora é a operação Punhal Verde e Amarelo. Que se tivesse 1 milímetro, uma queixa, uma contundência em qualquer prova, vocês têm certeza, já tinham prendido o nosso presidente Bolsonaro. Bom, o presidente aqui do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, ele emitiu uma nota com relação a isso. Ele disse que não há espaço no Brasil para ações que atentam contra a democracia e o regime democrático, e menos ainda para quem planeja tirar a vida de quem quer que seja. Inclusive, isso que foi mencionado pelo deputado Gilson Marques com relação de não ter a punição, né, para quem planeja um ato como esse, foi bastante discutido e mencionado aqui entre os parlamentares, né, a necessidade de discutir mais isso ainda com relação a ter essa legislação. A Polícia Federal continua investigando, ouvindo pessoas envolvidas, porque é muita coisa para esclarecer ainda, né, Márcia?